Tem uma coisa muito bonita que pinta nessas conversas que às vezes é uma linguagem mais poética que acho que tem tudo a ver com o fato de a gente fazer arte, né? Tu falou que o diálogo é o canal central. Eu acho que da pré-história até agora sempre foi artesanal. O nosso trabalho é artesanal, ponto. Filmar com Alexa, mas quer finalizar o filme com fita cassete. Então... E deu no ônibus lendo o livro de edição de diálogo de Purcell. Tenho que confessar que eu aprendi muito de edição de diálogo recebendo os stems para gravar o Forley no Kiko, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo A3PS Conversa com o supervisor de edição de som. E eu queria apresentar a Miriam Biderman, supervisora de som em São Paulo. Olivia Hernandes, supervisora de som também, editora de som em Brasília. Nicolau Domingues, supervisor de som em Recife, Pernambuco. E Thiago Belo, editor, supervisor de som em Porto Alegre. Bom dia, gente. Eu vou passar para o Kiko. Ele queria começar a nossa conversa com uma pergunta criativa meio rápida, talvez, assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como bem disse o Kutz, a gente nunca sabe em que momento a pessoa vai assistir essa conversa nossa aqui. E para a gente começar falando mais um pouco sobre arte, sobre diversão, assim, eu queria que vocês contassem rapidamente sobre alguma cena inusitada ou alguma solução inusitada que vocês tiveram que dar para o som de uma cena, assim. Eu realmente agora não estou lembrando de nada específico, mas acho que talvez até durante a conversa a gente pode até lembrar. Mas o fato é que acho que cada filme, tudo tem um processo, né? Que mais ou menos todos os filmes são iguais, mas que a gente faz uma coisa, depois outra, junto isso para aquilo. Basicamente tem um processo que a gente faz, mas cada filme tem as suas idiosincrasias, os seus detalhes, então eu realmente agora eu não lembro, mas cada um tem alguma coisa, uma problemática, e isso que sim, na verdade você tem que estar mais ou menos pronto, é legal, às vezes não é legal, às vezes é péssimo, mas você tem que lidar com isso, você tem que ir até o fim. Posso garantir que todo filme tem alguma coisa. Falar rapidinho, mas é um pouco complexa, mas enfim, tem um filme que eu fiz chamado Rifle, e daí eu fui visitar o set no meio do nada lá, porque eu gosto às vezes de visitar o set e tal. E eu fui justamente no dia que ia ter o carro capotando, enfim, que dá um tiro no pneu e ele capota, assim. E o carro capotou uma vez, capotou duas vezes, capotou três vezes, e era o que a produção tinha, enfim, já era bastante take, assim, né? Daí eu perguntei para o produtor, olha, o que vocês vão fazer com esse carro agora? Ela falou, vou vender pro ferro velho, né? A preço por peso, né? E daí eu falei, então vamos terminar de quebrar ele, né? Daí tava lá, a gente tinha uma captação 5.0 e tal. Daí aproveitou, a equipe já tava ali um mês naquela tensão, vamos todo mundo aliviar a tensão aqui, vamos quebrar esse carro, velho. Entendeu? Então começamos a quebrar o carro e a gente gravou bem legal, assim, o carro quebrando. E a intenção de quebrar esse carro era para usar no som dele capotando, né? E no final do filme, ele tem uma relação com o carro e com a cidade invadindo o campo e tal. Daí a gente pensando com o diretor e como vai ser esse novo final, e daí eu falei, cara, vamos fazer ele quebrando esse carro. E porque eu tenho esse som já, obviamente, usei Foley, toda aquela parada, sound effects, tal, hard effects, mas a base daquele som do final do filme foi aquilo que a gente quebrou no set, enfim, uma história que eu acho interessante. Eu lembrei de uma coisa que aconteceu que não assim, não acho que é nada meio que inusitado, mas acho que foi meio engraçado, né?
eu estava fazendo um curta e eu estava no estúdio, tipo, revisando com o diretor o curta, que era sobre as queimadas no Cerrado, e o som direto ele estava muito difícil e praticamente eu tive que refazer tudo, porque como ele gravou as queimadas, são momentos que tem muito vento, ele não levou um técnico de som e ficou o vento estourando no microfone da câmera, né? Aí eu tive que praticamente reconstruir todo o som, e aí tinha um plano que era um plano geral que a gente via o cerrado queimando à noite, não? E era uma coisa assim, um plano bem bonito, só que o som estava muito ruim e eu fiz toda a reconstrução que parecia que era som direto mesmo, não? E a gente estava só olhando o desenho, ainda não estava mixado, e eu fui dar um play e estava, por alguma coisa estava tudo mutado, só ficou um som bem grave que estava na construção ficou só esse som. E ficou muito massa, mas foi acidental. E o diretor e eu, a gente se olhou nesse momento assim, e falou, pô, eu acho que esse plano é só esse som. Depois que a gente tinha feito várias camadas de vento, queimado, sei lá o que, só ficou esse som grave, ficou muito ótimo. Aí o filme depois ganhou um prêmio até. Não foi de som, mas tipo, quando foram dar o prêmio, falaram que o desenho do filme era uma coisa assim, tipo, meio que inusitada, e foi engraçado, porque esse momento foi uma coisa do azar, não? Tava tudo mutado por alguma coisa que eu não sabia, fui dar um play e a gente viu que, tipo, nossa, que ótimo, ficou só esse som, né? Enfim, às vezes a gente faz umas coisas que é meio sensorial e não percebe, e que saem, é isso, não? Puxa, a Olivia e o Thiago trouxeram isso, né? Então eu queria já, de repente, abordar processo, perguntar como vocês entram num filme, como tem sido a norma. Eu sei que existe uma variedade, às vezes a gente entra no final, já quando já foi filmado, já foi rodado, já foi montado, o dinheiro já acabou, o dinheiro está chegando depois de meses. Às vezes a gente tem a oportunidade de entrar no início, né? Quando o diretor já manda o roteiro antes, o produtor já tem uma relação. Então eu queria explorar isso e queria talvez trazer assim, como é que tem sido para vocês a entrada nos filmes, como tem começado o trabalho, como é a primeira abordagem que vocês fazem dos filmes, como é que vocês entram num projeto e como é que essa questão do inusitado tem sido para vocês? Olha, é muito diverso a entrada no projeto, não? E tem quem tem convida desde o início e você lê talvez o primeiro tratamento do roteiro, enfim, e quem te chama logo que já fechou o corte mesmo e te chama para você fazer o filme. Não sei como se comporta, pelo menos aqui em Brasília, o mercado, mas acho que é uma coisa assim, que meio geral, não? E a abordagem é totalmente diferente. Cada filme é um filme, cada diretor é um diretor, ou cada diretora é uma diretora. E eu acho que a gente, por mais que tenha uma certa metodologia, tem que se meio que dar um jeito para se enquadrar, não, dentro de cada projeto. Eu vou falar do filme que eu estou fazendo agora, assim, que eu estava mixando em São Paulo, a gente teve que voltar porque teve um caso positivo de Covid lá perto, que teve contato com a galera do estúdio, a gente teve que parar para retomar daqui, sei lá, uma semana. Mas, por exemplo, esse filme que eu estou fazendo agora, que se chama Espaço Infinito, é um filme que o diretor, ele tinha muita vontade, de fato, ele tinha pensado o desenho de som, que queria dialogar, e, e o processo foi muito bom, porque a gente trabalhou todo o tempo à distância, porque ele estava em Minas, eu estava em Brasília, ele é de Brasília, mas ele foi ficar na quarentena lá, e a gente teve um processo muito diferente de como normalmente eu tenho trabalhado quase sempre, não? De que muitas vezes eu gosto de fazer todo o meu trabalho e em um momento ter o diretor do lado, não vir, a gente tipo assistir no estúdio, enfim. E agora não foi assim, a gente agora eu fazia uma premix para ele do que eu tinha trabalhado no dia ou de um rolo que já estava terminado, alguma sequência que eu tinha mexido, mandava para ele, a gente fazia uma reunião no final do dia para falar sobre, não? Mas assim, foi muito bom porque a gente falou muito do filme e eu gosto de escutar muito os diretores, porque eu acredito que eles estão há muito tempo com esse filme na cabeça, não? Por mais que eu possa trazer umas coisas novas para eles é meio que um trabalho de psicólogo, não? Eu gosto muito de falar com o diretor, para não ir por um caminho diferente de trabalho, até porque a gente está com uns prazos muitas vezes limitados, os orçamentos também não são orçamentos que permitem você estar
meses trabalhando um filme. Então, acho que a gente tem que ir muito essa coisa de ser meio que certeiro, não? Tentando, por mais que tenha que refazer coisa, é normal, mas não ir viajando para um lugar totalmente diferente do que o diretor está querendo. Eu acho que isso que a Olivia falou é bem verdade. Para cada filme é um filme, cada processo é um processo, cada diretor, diretora tem a sua percepção do filme, que a gente tem que sempre tentar descobrir, e muitas vezes o próprio filme vai dizer o que ele quer, né? Acho que isso a gente também sempre tem que descobrir. Em geral, a gente tenta não fazer uma reunião logo em seguida com o diretor, a gente tenta receber o filme, trabalhar, já está com algum tipo de intimidade com o filme, e quanto mais intimidade a gente tiver, melhor é essa primeira reunião de spotting, né, de briefing. A gente vai já ter, mas em geral essa primeira a gente deixa muito mais o diretor falar do que a gente ouve, né, para entender o que está na cabeça dele ou dela e se é que tem alguma coisa, porque realmente muitas pessoas, muitos diretores não têm essa ideia, assim, às vezes, ó, o que está na referência é o que eu quero. Então a gente segue a referência porque não tem porquê. Às vezes o filme sugere alguma coisa, o Ricardo sugere sempre a gente vai sugerir alguma coisa, mas em geral, quando a diretora está muito clara com o que quer, a gente acha melhor seguir, porque inclusive por respeito à criação do projeto, e a gente, diretora estão nos dirigindo, né? Então a gente aceita a condição de trabalhar junto, né, com essa questão. Eu ia te perguntar se dentro desse conjunto enorme de possibilidades, realmente, você, Miriam, em particular, você tem alguma coisa, um jeito específico de olhar para os filmes quando eles chegam para você, ou quando, tipo assim, eu assisto o filme sempre em silêncio, sem nada, não, eu assisto o filme com som referente, sabe? Você tem alguma coisinha, assim, muito particular sua que você... Não, você, tipo... Não, acho que como vem, a gente, sei lá, a gente fez agora esse documentário do Segredo de Putumayo, que aí o produtor, que é do Aurélio, que eu já fiz outros trabalhos dele e tal, e ele sempre foi um diretor muito acadêmico, ele sempre fez uns filmes muito relativamente simples, mas ele era muito... Aí o Patrick, o produtor, ele veio contar a história, e aí ele contou uma história, e ele tem sotaque francês, e eu não entendi nada, eu falei assim, que loucura, eu não entendi nada dessa história e tal. Aí, bom, veio o filme, aí você fica meio, tá. Aí, de repente, o filme começa, nos primeiros 2 minutos, você tá, o que está acontecendo? Então, tem isso é totalmente levado, né? Mas, em geral, os filmes têm... A verdade é a seguinte, os filmes têm chegado muito mais preparados, né? Em geral, claro que varia, mas, em geral, os filmes chegam mais preparados. Então, a montagem já vem com bastante referência, bastante música, bastante som, e os montadores estão cada vez trazendo muito mais completos para a gente. Então, a gente realmente trabalha em cima desse tipo de coisa. Nick? Eu tenho uma construção assim também de uma relação com diretores daqui. Eu trabalho muito filme de amigo, assim, sabe? Que, enfim, muita gente começou comigo anos atrás, assim, e hoje dirijo filmes e tal, e eu trabalho tanto em curta quanto em longo, eu continuo fazendo curta até hoje, assim, porque gosto muito da linguagem, então é muito comum para mim que eu chegue no roteiro. Às vezes eu chego para fazer a carta de anuência para o projeto, assim, sabe? Então eu leio o roteiro antes do projeto ser submetido, antes de ser aprovado, e fico lá fazendo figa para colar, para funcionar. E aí acontece muito de eu chegar na pré da gravação, sentar com a galera, porque também existe uma relação muito estreita aqui com a galera do som direto, assim, sabe? Eu fui som diretista por muitos anos, eu sempre reconheci essa relação estreita entre uma coisa e outra, fundamental, assim. Então eu participo das reuniões de pré, às vezes, com o pessoal do som direto, onde a gente toma decisões, assim, do que a gente vai precisar, do que a gente não vai precisar e tal, sabe? Então, às vezes, isso tem rolado com cada vez mais frequência, assim.
porque teve toda uma questão de se conversar a respeito disso, da importância do som. Então eu fico vendo os diretores hoje mais ligados nisso, fazendo filmes que têm espaço para que isso aconteça, para que o som ele realmente conte alguma coisa e tal. Isso já está sendo pensado desde o roteiro. E eu acho massa essa possibilidade de chegar com tanta antecedência, planejar tanto o processo desde o começo, assim. Mas de abordagem especificamente, eu gosto muito de assistir o filme como se eu não fosse a pessoa que vai fazer o som de primeira, assim, sabe? Tentar entrar nele para ver se ele, de certa forma, funciona também enquanto filme, porque muitas vezes a galera também me manda com um corte em andamento, assim, e eu gosto muito de ficar dando pitaco no corte do filme dos amigos, assim. Então eu digo, velho, essa cena aí não cola não, assim, não funciona, bota assim, adoro ficar dando sugestão pra galera, assim, porque eu acho que edição de som tem uma coisa de montagem muito forte, assim, né, da relação com a montagem do filme, assim, da relação com esses espaços que o filme te dá para trabalhar o som, para ele existir, para ele aparecer de alguma forma, para ele, enfim, contar alguma coisa junto com a imagem. E sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, tira essa fala, tá ruim, ou então corta antes aí um pouquinho que eu acho que é melhor, e às vezes ver isso acontecendo no filme e ficando legal, assim, a galera curtindo, eu acho massa. Então eu sempre me senti livre, assim, para dar essas sugestões, pelo fato de estar chegando também muito antes, né, no processo e de ter uma relação mais estabelecida com produção, com direção e tudo mais. Tiago, fala aí. Como é que tem sido para você a abordagem? Também vou tentar falar rápido. Tem uma mistura de tudo, mas tem bastante disso do Nick, né? Tem uma geração que eu faço parte, então que eu fiz os primeiros curtas, daí a galera tá no segundo, terceiro longa, e eu tô junto. Mas hoje em dia, e eu já fui bem mais nessa minha curta carreira mais intensa desses 10, 15 anos, eu já fui mais rígido com isso, assim, de, por exemplo, não aceitar filme que chegasse só que chegasse no final, sabe? Então já tive essa rigidez. Hoje em dia faço tudo assim, e é meio que 50-50 para mim hoje, assim. Só que eu também faço parte de um coletivo, né, que eu sou responsável pela pós, e tem o Marcos que é responsável pelo som direto, e ele faz também 50% dos filmes que a gente faz, ele faz o som direto. Então, assim, eu tô dentro, e dentro desses 50%, eu dou anuência, e eu não dou só anuência, eu dou o orçamento junto com a anuência, tá? E que é bem importante. Eu sei o tamanho do edital, e eu dou o orçamento, e eu só dou a anuência porque, me dá a anuência. Então eu vou te dar o orçamento, porque eu conheço o edital, eu leio os editais. Então eu viajo com esses filmes, viajo na cabeça, enfim, muitos anos, assim. Sei lá, 3, 5 anos, assim como quando ele chega para mim, eu já tenho uma imagem desse filme, já tenho um som desse filme muito construído, assim. Isso, por exemplo, agora eu vou fazer 3 filmes nessa pegada, assim, na sequência. Mas eu acabei de fazer 3 filmes que eu sou mixador também. Um eu só mixei, que não são do Brasil, enfim. Um eu só mixei, os outros 2 a gente fez o desenho de som e a mixagem, né? Só que só vendo o corte final, assim. E eu também gosto de ver os cortes dos filmes muito, assim. E quando a Miriam estava falando como ela vê, e o Nick também como tu gosta de ver, eu gosto de ver em casa, no sofá, no meu home theater, assim, é como eu gosto de ver, tentando não fazer parte tanto daquilo, assim, para tentar pelo menos ter um pouco de distanciamento. E muitas vezes eu dou pitaco quando eu vejo que eu posso, né? E às vezes não tenho tanta intimidade, então também tento relevar o meu gosto, como a Miriam falou ali, a gente está sendo dirigido e o principal sempre é estar colaborando para aquela linguagem, né? Não pode esquecer que, por mais que obviamente que a gente quer o som protagonista, mas a gente está colaborando para uma obra. Precisa exercitar um desapego, né? Na conversa com o Foley, a turma falou bastante disso, assim, de que ficavam dias, ou horas, dias não, né? Horas construindo passos, mudando de piso, aí daqui a pouco chega pra ver a cena e tá clipada, só tem música. Então, assim, eu ia perguntar, que foi um pouco que a Miriam falou, eu lembro quando eu trabalhei com o Eduardo Scorel, muitos anos atrás. Eduardo Scorel foi montador de Glauber Rocha, se não me engano, Terra em Transe, e ele estava como diretor, e ele questionava, ou colocou, na minha época a gente era montador e acompanhava a mixagem dos filmes até o final. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso, né? Os montadores, quando a gente está mixando, editando o som do filme, muitas vezes já estão
fazendo outros projetos. Então, eu ia perguntar para vocês, vocês meio que já indicaram o Mickey participa mais. Vocês têm tido oportunidade hoje em dia de talvez participar mais dos processos de montagem, estar envolvidos? Vocês têm tido essa experiência? O Eduardo Santos Mendes sempre fala isso, não, porque ele que é super importante, que o som, depois que vai o som, volta para a montagem e tal. Eu não tenho muito essa percepção. O que às vezes eu reclamo, às vezes a gente vai e volta, é a mudança de rolo, que isso também é uma questão que já não existe mais, praticamente. Então, eu gosto muito de conversar com o montador, montadora, eu gosto muito de conversar com a pessoa que fez o som direto, eu gosto sempre de trocar, quando o trabalho chega, eu acho sempre legal. Me incomoda muito a questão do montador, da montadora não estar mais junto do processo, cada vez menos, porque esses profissionais, eles sabem intrinsecamente qual é o material, o que deve ser. Eles têm a estrutura do filme muito clara, então é muito importante a gente conversar com eles, e nem sempre dá. Essa que é a verdade. Então, às vezes é um esforço, assim, não, ligar para quem fez o som direto, que às vezes fez há um ano atrás, puta, nem lembro, aí eles vão, eu lembro que teve esse problema naquela cena, tal, não sei. Então, sei lá, ano passado a gente fez Laços, né, aquele da Turma da Mônica, aí tinha uma cena que tinha um som, um barulho, que barulho, parece chuva, não dava para entender. Aí liguei para o Jorginho, ele falou assim, não, é que a locação era noturna e ao lado tinha uma cachoeira, só que você não sabe, e era uma loucura, e era uma cena que não podia dublar em hipótese alguma, então, bom, a gente tinha uma cachoeira que a gente não tinha nenhuma referência, então, sabendo disso, você lida com a cena de uma outra forma, pelo menos você sabe, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, é legal conversar, eu sempre acho legal conversar. Eu não acho, é raro achar que tem que trocar uma coisa ou outra, às vezes a gente fala às vezes, eu acho que são desafios, entendeu? Está montado desse jeito, então, bom, deve ter uma razão, eu não vou ficar questionando por que não aumentou esse plano, talvez a montadora pensasse diferente, se tivesse, mas é assim, está estabelecido que a montagem é essa, o ritmo do filme é esse, foi pensado meses, semanas trabalhando nisso, então o som tem que se adaptar a essa condição, então é assim que mais ou menos a gente vê nessa questão. Eu acho que é um pouco, concordo com a Miriam que está falando. Eu sempre assim, quando me chamam para um projeto, eu muitas vezes se é uma pessoa que eu não conheço, assim, que não tenho tanta intimidade, tanta confiança, eu faço sugestão. Se vocês quiserem que eu assista antes de fechar o corte, eu faço sugestão. Acho que é bom, às vezes eu posso ver alguma coisa que para facilitar o trabalho de som, talvez uma coisa que está muito ruim, enfim, vai ter custos a mais. Eu faço essa sugestão. Quando são pessoas mais cercanas, eu falo, eu quero assistir mesmo. Muitas vezes a pessoa já até me convida, eu não preciso nem falar isso, não? A pessoa já me convida. Nesse filme agora foi assim, eu assisti vários cortes e fiz várias sugestões de coisas, e de fato a gente agora mixando, eu percebo, essa cena poderia ter 4 segundos a mais, mas ninguém tipo, queria mexer a essa altura, porque também não vai mudar, assim, o filme não vai ficar ruim porque está faltando 4 segundos. Não? Talvez seria ótimo para a entrada da música não ser tão atropelada, não tão rápido, mas é isso, a gente se adaptou, acho que estava assim, pronto, também não é uma coisa grave. Tem uma coisa que é um pouco da forma como a gente aborda a criação versus a forma como diretores e diretoras esperam a nossa criação, né? Eu passei por um momento na minha vida trabalhando em produtora de publicidade, né? E a publicidade tem aquela coisa das opções, né? Vamos fazer aqui, mas também vamos fazer uma outra opção e vamos fazer uma outra opção. Parece que lá no fundo do meu ser existe quase um compromisso de mas eu deveria experimentar uma outra opção, mas a verdade é que eu não quero, entendeu? 100% do tempo, quando eu construo ou pinta uma ideia, a gente executa a ideia, eu não estou afim de experimentar outras opções para poder validar essa primeira escolha, porque é uma coisa meio visceral, sabe? Eu queria perguntar para vocês se essa coisa das opções também fica cercando vocês, como que vocês trabalham, se tem algum diretor ou diretora que fique
azucrinando, tá, mas vamos tentar uma outra opção? Como que vocês lidam com isso, assim? Não, eu só ia complementar um pouco, dizendo que eu já tive situações em que eu fiquei me coçando, assim, e aí mandei uma mensagem para o diretor, para o montador, dizendo, eu acho que essa cena devia mudar esse plano com esse aqui. Assim. E aí eu mesmo sugeri uma reconformação para mim mesmo, assim, num período já tardio, assim, um terror, né? Socorro, me dá o corte. Mas aí a galera faz sentido, eu acho que é isso mesmo, aí mexer, e aí, pô, ficou muito melhor. Assim. Essa coisa das opções, eu edito muito, né? Enfim, todos os filmes passam pela minha ou revisão ou edição propriamente dita, e eu sempre tenho uns ambientes backup ali, sabe? Se isso aqui não colou tanto e tal, tem umas coisas aqui embaixo que estão mute ali, construindo uma nova realidade que pode ser legal também, porque às vezes eu mesmo fico na dúvida se a minha abordagem ela tá indo para um lado interessante ou não, e para mim, meu trabalho eu considero ele um processo gigantesco de tentativa e erro, assim, sabe? Porque eu não consigo conceber de forma muito abstrata antes de realmente colocar algo na timeline, em cima da imagem, da play, olhar para ela assim, pensar, será que é isso? Então, eu gosto muito de fazer isso com várias coisas, assim, sabe? Esse aqui, como é que fica? Esse aqui, com essa sensação, sabe? E eu gosto desse processo de tentativa e erro, e meio como funciona um pouco a minha cabeça, assim, sabe? Eu gosto muito de dar play e ver o que acontece. E aí gosto de causar isso no diretor também. Ó, olha isso aqui, e agora olha isso aqui, né? Tipo, para que lado a gente vai, assim? Como será que isso aqui encaixa mais com o que tem depois e tal? Então, acho que essa experimentação é massa, assim, eu gosto muito. Só dizer desse lance da montagem, eu até gostaria de manjar mais de estrutura e, como o Nicolau falou, vou sugerir que tu, de repente, troque essa cena ou esse núcleo para cá e tal. Eu não domino tanto, assim, a linguagem nesse sentido. Minhas sugestões são mais nisso, assim, de tentar assistir o filme com algum distanciamento, até porque algumas vezes eu sou a primeira pessoa ou entre as 5 primeiras pessoas que vão assistir o corte final, digamos assim, né? Então também vem sempre essa insegurança por parte da direção. Eu sou muito mais no sentido de dizer o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu senti, o que eu não senti. É muito mais nisso do que tira um frame daqui ou inverte essa cena daqui e tal. E das opções, eu gosto de assistir o filme, ter uma ideia e apostar nela e me identificar. Tento identificar no filme alguma coisa que eu me identifico e apostar naquilo e a fundo, assim. Eu tô com algumas questões aqui, assim, mas eu vou fazer uma para mim, né? Eu tô muito. Deixa eu pedir desculpa pro pessoal, mas eu tô curioso para ficar instigando a Miriam. Porque tem. Talvez eu não sei se o Nicolau e o Thiago estavam juntos, não, a Olivia viveram, e eu acho que é uma coisa que a Miriam viveu, assim. E quando eu conheci a Miriam, já tem algum tempo, eu fui assistente do Rodrigo Noronha no Mega Cine, e ela acho que foi o show com Zuzu Angel, o filme do Sérgio Rezende sobre a Zuzu Angel, ditadura e tal. E a gente tinha um processo de mixar num console, né? O Pro Tools era um mero player naquela época, pelo menos lá no Mega Cine, né? Eu acho que outros profissionais no Brasil, acho que como o Armandinho, já trabalhavam em The Box, mas a gente lá no Mega Cine tocava o som no Pro Tools, mixava na Euphonics e gravava o som em gravadores ou em outro Pro Tools, e tinha uma série de processos de pré-mix bem individualizados, né? Eu lembro que o Mega Cine tinha 64 canais, assim, era isso que o Pro Tools podia carregar mais, mas assim, só entravam na mesa 64 canais, se não me engano, na época. Então, assim, tinha todo um processo que hoje em dia se esvaneceu, assim, né? Tá todo mundo em The Box, tá todo mundo Pro Tools 700, tantas pistas, né? O próprio processo de edição e mixagem, hoje em dia se discute como essas fronteiras estão se dissolvendo, né? Então eu queria te perguntar disso, o que você sente, quais são as mudanças positivas e negativas que você sentiu com essa transformação toda, né?
Eu acho que você talvez seja um profissional que tenha se formado talvez na moviola ainda, talvez me corrija se estiver errado, tenha tido essa experiência ainda de fazer do analógico, de medir os pés e ter que escolher, pô, me dá tantos pés de ambiente disso, daqui. Eu lembro de uma vez conversando com o Valdir Xavier, ele contava dessa experiência lá na França, disso. São processos muito ricos, né? Muito artesanais, assim. Hoje em dia, eu queria saber o que você sente em relação a isso, como é que você acha que isso transformou para bem e para mal nosso fazer, né? O que você acha disso, assim, né? Há muitos e muitos anos atrás, quando os animais ainda falavam, eu comecei a trabalhar como viola, logo no começo, nos anos 80, e não tinha nada de computador naquela época, era só 100% moviola. Eu trabalhei primeiro como assistente de montagem, então era uma moviola flatbed, né? Tipo uma Steinbeck, e depois, quando eu comecei a trabalhar com som, a gente trabalhava com aquela viola em pé, inclusive, que realmente é um outro processo, assim, e como eu trabalhei toda essa época nos Estados Unidos, então já era uma coisa que tinha um processo, você fazia, era assistente, então, primeiro fazia antes do assistente, né, e depois do assistente, então você tem que fazer isso, então tinha umas regras, que excelente, né? Basicamente é incrível. Você enrola muito o filme, você carrega a lata, você leva a lata, você organiza, você coloca, você marca, você tem que pietar, você tem que fazer um monte de coisa para poder trabalhar, simplesmente para poder trabalhar, para chegar na mixagem com a coisa, mas também você vai entender, fazer mapa é uma coisa que também não tem mais por que fazer mapa, mas eu fiz muito tempo, também segurei com o Chico, sabe, eu queria fazer mapa até o final, assim, porque achava que era super importante, que são os estágios do trabalho, né, que é a mesma coisa das pré-mix e tal. Eu não acho melhor nem pior, acho que são modelos que não existe mais, né? Evidentemente não tem nem como, tem milhões de facilidades agora. Essa área cinzenta que você falou, agora a gente está nesse momento que a edição, a criação e a mixagem é muito misturado. Evidentemente, eu ainda acho que, ainda não, é super importante, eu não acho, eu tenho convicção que existe uma necessidade de uma edição, mesmo que essa edição chegue muito próxima, mas é muito importante ter esse estágio da mixagem. Então, os estágios ainda são importantes, porque você vai chegando você vai maturando, né, o processo. Que é isso que é outra questão, a maturação, né? Às vezes a gente tem mais tempo, às vezes a gente tem menos tempo. Os tempos mudaram e a gente também tem que aceitar isso, né? Então, quanto mais tempo você tiver, mais ideias você vai tendo, mais criação vai tendo, mais trabalho, e a mixagem a gente chega para a mixagem em outro estágio. Engraçado, né? Porque o Zuzu quando chega nesse ponto, já era tudo digital, a gente já trabalhava tudo no computador, então porque um estágio anterior a gente ainda tinha, depois que acabou o magnético, ainda tinha as fitas, os DA88, os Akais, lembra? Então, várias que a gente vai ter, eu acho que também daqui a alguns anos isso aqui que a gente está fazendo também não vai ser mais assim, vai ser outra coisa. Agora a gente trabalha tudo em rede, não tinha rede, a gente era drive, se tinha drive, não tem mais drive. Entendeu? Isso são coisas que é maravilhoso, né? É incrível não ter mais drive. Todo mundo está ligado aqui dentro e eu não sou uma pessoa super tecnológica, na verdade, mas obviamente você tem que entender algumas coisas e o quanto mais você entende, melhor evidentemente. Eu acho que é um problema não entender tudo, sabe? Às vezes acontece uma coisa no Pro Tools, caralho, e agora o que eu vou fazer? Ricardo, me ajuda, porque eu fico meio... E eu não tenho saco, né? Então é uma questão pessoal mesmo, porque não acho que é de sexo nem de idade, acho que é de personalidade mesmo. Acho que é importante deixar isso bem claro. Claro. Várias mulheres que são muito inteligentes e entendem muito essa questão
Nicolau, Olivia e Thiago quiserem falar dessas experiências. Assim, eu acho também, como você, que é uma zona cinzenta, mas eu acho que ainda há momentos distintos nos dois fazeres, mixar e editar o som, que são distintos, são momentos distintos de olhar, de ouvir o filme, se ouve diferente, se tem resultados diferentes de ações específicas. Assim, eu acredito que por mais que a tecnologia tenha juntado a misturar certas etapas e dissolver certas fronteiras, assim, ainda existem dois momentos muito distintos assim nesse fazer. Eu acho que a gente deve E é bom, é super saudável. Pode até ser a mesma pessoa, né? Por exemplo, você fez a edição e você está mixando, mas agora você mudou a cadeira, mudou o espaço físico. Às vezes não, às vezes está no mesmo lugar, mas tem uma outra. Você vai construindo como editor e depois você vai mudando essa percepção como mixador. Acho que isso é importante. Eu gosto da ideia de lapidação, né? Você chega vai aparando arestas, né? E eu já vi muitas recomendações de mixadores de dizer não passe tanto tempo ali na mesma coisa, porque você tem que andar, você tem que chegar no final para depois você voltar, e aí você começa a mexer nos detalhes e tal. Então, eu gosto de dizer que a mixagem ela é um estado meditativo budista, assim, né? Tipo, você tem que estar ligado no momento presente, imediato, assim. Se você se distrai por um segundo, você perdeu aquela frequência que sobrou e você não percebeu, assim, ou um ruído que aconteceu, assim. Então, eu acho que o estado de atenção é um pouco diferente de uma coisa para outra, assim, realmente. Eu estou acompanhando essa tendência, né, que cada dia essa fronteira está mais junta, mas eu tenho uma preferência pessoal mesmo, que eu acho que quando eu faço o desenho e entrego para outra pessoa mixar, eu acho que o crescimento do filme é muito maior. Eu acredito muito em que outra cabeça fresca, que não estava acompanhando tanto o processo, chega lá uma pessoa que domina a linguagem, enfim, domina a técnica, mas domina a linguagem. Tem que ser acho que o mixador tem que ser poeta, não pode ser tipo um apertador de faders, não. Eu acho que tem que ter uma poesia, não. Eu gosto muito nem sempre dá para fazer esse processo, mas eu gosto muito quando eu consigo fazer esse processo de eu fazer o desenho, entregar para o mixador, a gente fala, trabalha junto, mas ele chega com sua cabecinha fresca para mexer no projeto e bagunçar um pouco também o que eu entreguei para ele, não? E nesse sentido, eu não tenho grandes apegos se eu acho que é para melhorar o filme. Não, eu abro mão mesmo, acho que a gente é um trabalho em coletivo, a gente trabalha em cadeia, a gente depende do trabalho que entrega o cara do som direto, e o mixador depende do trabalho que a gente entrega para ele, não? Então, e no final é o som do filme. Desde que eles respeitem nossa... Não, eu total. acho que desde que... Sim. Não, total. Respeitando, mas eu acredito, eu deixo, se ver o que vai fazer, se eu vejo uma coisa que eu acho que está melhorando, vamos lá. Se não, vamos conversar, porque você acha que não é isso, entendeu? E eu falo porque eu fiz essa construção, porque como o mesmo diretor pensou uma coisa, eu como desenhadora cheguei a esse ponto por uma lógica que eu criei na minha cabeça da construção da história, da narrativa do filme que eu imaginei, não? É uma narrativa sonora, né? Mas eu acredito muito que nessa questão da mixagem, nossa, eu fico muito triste porque eu vejo que está se perdendo muito isso, não? E, enfim, eu acho que vai ter que se adaptar porque tem mudanças, como mesmo a Miriam acompanhou várias mudanças, eu acredito que cada mudança foi meio que o coração meio apertado, mas, pô, se você se fecha, fica fora, não? Tem que acompanhar, o mundo é dinâmico, não? E a gente tem que acompanhar isso, mas eu vejo, sim, a diferença quando a gente trabalha com mixador e o filme cresce, essa outra cabeça fresca entrando, acho que tem outras ideias, encara de outra maneira o desenho, e acho que a minha experiência pessoal é sempre que foi para melhor. Uma outra coisa que o Ricardo falou que eu queria comentar, eu acho que lá da pré-história até agora sempre foi artesanal, sempre é. O nosso trabalho é artesanal, ponto. Não importa o que você vai fazer só com força do pensamento, não sei, é artesanal. Não tem jeito. Eu comecei a trabalhar em estúdio com 16 anos, né? Nunca mais saí, antes da faculdade, tudo.
Eu peguei um pouco, pelo menos, tipo assim, na Moviola, os únicos cortes que eu fiz foram na faculdade, né? Acho que 2 cortes, colei e tal. Mas peguei, pelo menos, fiz muita master, enfim, por 2 anos, sei lá, NDA 88, transcrição de fita DAT de som direto, com mapinha, com planilha. Os primeiros curtas que eu mixei, fiz a print master, 35, com o Carlos no estúdio, aquela coisa, entendeu? Telecinagem, conformar rolo, conformar copião. Peguei isso me ajudou muito para hoje, assim, pelo menos eu peguei esse finalzinho, assim, para chegar na organização de sessão e o workflow de trabalho, assim, foi essencial. Não sei como seria se eu não tivesse pelo menos tido essa pequena alguns anos no início desse processo, assim. Não sei como é para quem está começando não ter nada disso e pegar já um monte de AF e sair enlouquecido, assim. Não sei como é. Como eu falei, eu mixo também, que foi me levando, assim. Minha ideia não era mixar os filmes que eu faço, o desenho de som. Procurei outros mixadores. Na época eu comecei a fazer longa-metragem. Enfim, a coisa foi me levando, as pessoas queriam mixar comigo. E eu fui, como eu falei, eu gosto desse sentimento. Só que assim, eu comecei a, pelo menos agora, a maioria dos filmes eu não pré-mixo o diálogo, eu não pré-mixo os efeitos, não pré-mixo o Foley. Então, pelo menos eu tem pré-mixagem de outras pessoas, assim, para eu ter um respiro, porque eu não abro mão de editar todo o diálogo, assim. Eu valorizo muito o som direto e a estrutura, a linha principal para mim do filme, assim. E também acho que é uma discussão que a gente tem que ter até como associação, tudo. Sei que, por exemplo, na Argentina, por exemplo, a galera não gosta que a mesma pessoa edite mix por uma questão até de sindicato, coisa assim. Então, acho que é uma questão que a gente tem que evoluir. Os filmes que eu só faço edição de som e não mixo, eu vejo resultado e na maioria das vezes eu gosto muito, assim. Então, acho que são questões até para mim mesmo, assim, eu reflito Mas você sobre isso e participa quando você só edita e não mixa, você participa da mixagem também? o problema é que tem acontecido muito pouco e o último filme que aconteceu, a mixagem foi na França e os produtores não me pagaram, então eu só vi depois e pelo menos fiquei feliz com o resultado, assim, mas não foi a última vez que isso aconteceu, assim. É engraçado, Thiago, você tocou num ponto muito. Eu não ia falar sobre isso, mas achei interessante que eu fui convidado para fazer um filme há pouco e chegou um momento, mas a gente tem que mixar em Portugal. Eu tinha vindo da experiência com o Cyril Holtz no Bacurau, que foi incrível. Eu falei, claro, eu gostaria de comixar, mas vamos lá. E aí chegou nesse ponto, mas a gente não tem dinheiro para te levar, a crise, o filme, fundo setorial, e eu escolhi não ser só editor do filme, porque eu não consigo compreender eu editando o som do filme, pensando num desenho, com um diretor, né? Pode ser um puta mixador do outro lado, pode ser um cara muito bacana, super. E eu não estar presente, quer dizer, você me disse que você optou por isso para você, talvez com pesar, né? Eu queria perguntar para vocês como editores, eu sei que o Nick também mixa, né? Mas vocês não veem, né, Miriam? Eu não consigo imaginar você talvez não acompanhando uma mixagem até o final, a Olivia, como é que vocês lidam com isso? Também, um filme que a gente fez, a gente ia mixar, mas aí o produtor foi mixar nos Estados Unidos e não tinha dinheiro, e também era tipo véspera do Natal, era sabe, todo mundo exausto, assim, não, foda-se, vai, não quero nem saber, tal. A gente mandou tudo direitinho, tal. Meu, ficou uma merda, ficou horrível. Era um filme em português, o diretor era gringo, fala português, mas gringo. O mixador não falava uma palavra e falaram e fizeram, sei lá, 7 dias mix toda. Ficou uma merda. Aí eu recebi, eu falei, já vou fazer a banda internacional aqui. Eu recebi Foleys completamente apagado. Não tinha Foley. Não tinha Foley nenhum. Ele apagou o Foley. Claro, ele não tinha tempo para fazer, mas tinha problema de conceito e era um filme bem complicado, meio entre documental e ficou uma merda e todo mundo viu que ficou uma merda e claro, não que eu ia fazer uma grande diferença, mas pelo menos, olha, não, a ideia desse coisa é outra, não.
Eu acho que faz diferença. Eu acho que faria uma diferença. Mesmo na dificuldade do tempo. Você estaria ali, talvez, inclusive, ajudasse o mixador, vejo eu, a fazer as opções certas no tempo. Não, vamos abrir mão disso, né? Eu imagino, assim, nesse caso, eu optei a não fazer o filme, foi uma pena, eu tava super afim de trabalhar com o diretor comigo, mas ficou muito clara a situação, todo mundo entendeu, mas assim, eu não sei como é que é essa questão para vocês. Eu imagino que, como editores, a gente deva seguir o filme até o final, né? Que é uma questão de responsabilidade, não só artística. Daí é aquela questão da própria da ideia dessa mesa. É uma questão de supervisão, não é nem assim, tem a questão do desenho e tudo, mas a supervisão. Se não dá para levar, pelo menos, uma pessoa que coordene tudo isso até o final, assim, assim, no orçamento vai até a entrega da mix final, não tem antes disso. Não teria porquê, né? Às vezes você já conhece o mixador, enfim, uma pessoa que você tem confiança, mas é isso. Talvez o cara não entendeu, ou vai abordar de outro jeito, alguma cena, ou vai tomar decisões que você não vai concordar. Se você estivesse do lado, talvez tem pouco tempo, você chega a um ponto tipo, vamos mudar a folha, mas esse aqui tem que estar, entendeu? É complexo você abrir mão, porque é o que a Miriam falou, o trabalho vai até o final, não até entregar a mix. E acho complexo não estar lá olhando esse processo todo, você deixar e a produção não entender que tem que ser desse jeito, não? Que o supervisor tem que estar até o final. E às vezes a produção tá chamando você para ser a pessoa que vai dizer como é que o som vai acontecer, assim. E o mixador, inclusive, às vezes, pelo menos com as situações que aconteceu comigo, eles perguntam a mim quem vai mixar, né? Quem você vai querer que mixe e tal. Então, tipo, então eu tenho que estar lá garantindo o resultado, porque depois isso vai ser cobrado a mim caso dê errado também, assim, sabe? Porque eu estava sendo a pessoa responsável por fazer aquele som do filme acontecer de alguma forma, assim, supervisionando o processo. Então, para mim, tanto participar da mixagem até o final, eu acho que é fundamental. Para mim é um processo mágico quando o filme acontece, eu acho maravilhoso, o estúdio, eu adoro. Quanto quando eu estou mixando, eu não tenho, enfim, claro que tem filmes e filmes, curta-metragens, são outras realidades e tal, mas o máximo possível não estar sozinho enquanto mixador, assim. Tem alguém que tem um bom ouvido do meu lado ali, às vezes é meu sócio, às vezes é um brother, às vezes é o cara do som direto, que também edita e tal, que fez o filme, que está ali junto, mas tentar sempre ter alguém de assistência ali, ou de alguma coisa que tenha um ouvido que vai poder me dar uma opinião sincera, assim, sabe? Sobre o que ele está achando do som e tal, porque é isso. Eu tive muitas experiências onde eu estava um dia todinho sozinho, e aí quando foi para uma revisão no dia seguinte, não, muda, não tá legal, né? Então, tipo, o seu ouvido, ele cansa, ele se adapta, ele entende errado e tal, então mais de um ouvido é fundamental naquela sala ali fechada. Me parece, assim, ouvindo vocês falando sobre isso, né, me parece que fica bem evidente que, embora seja bacana que a gente tenha um processo de mixagem separado do processo de edição e feito por profissionais diferentes, não necessariamente sempre assim, mas se não tem essa cruza, né, esse momento das duas pessoas trocarem artisticamente, me parece que o filme perde, né? Porque não é um processo mágico, né? Não tem como um mixador ou uma mixadora pegar um material que foi concebido por outra pessoa, simplesmente receber as sessões de Pro Tools e seguir aquela arte sem entender por que aqueles sons estão ali, qual era a ideia para aqueles sons, né? Então, assim, se são dois profissionais diferentes cumprindo essas tarefas, essa intersecção dessas pessoas me parece, acho que a gente concorda aqui, né, que ela precisa acontecer, né? Eu acho que, só me defendendo um pouco aqui, esse filme, e defendendo a produção também, né, desse filme que aconteceu isso recentemente, houve uma troca, tá? Não foi assim, pega minha sessão e mixa. Tipo, o mixador escutou, por exemplo, a edição de som, ele, por exemplo, sugeriu coisas, o mixador francês, ele era bem legal, e me mandou a mix para ouvir também. Então, assim, não foi uma coisa tipo, e foi todo um drama, tipo, não vamos poder te pagar. Eu fiquei naquela. A diretora também já tinha aprovado a edição de som e todas as intenções, então não era uma coisa tipo
Tipo assim, é um problema, você não vai poder ir na mixagem, mas vamos tentar contornar de alguma forma. Não foi uma coisa, tipo, abrupta, assim. Em relação a isso da minha decisão de começar a mixar, eu me lembro que, acho que era 2008, 2009, eu ia mixar uns curtas e tal, e mixava na minha salinha 5.1, daí chegava na sala grande, não gostava do que eu estava ouvindo, aquela coisa. Então vou tornar a regra, eu só termino todos os filmes, beleza, vou mixar, a diretora quer que eu mixe, tipo assim, quer a relação comigo até o final, beleza. Só que eu vou exigir que eu quero uma sala Dolby, que na época ainda, acho que ainda era, não sei quando parou de ter que comprar licença Dolby. Mas, enfim, só aceito só aceito terminar se eu for para outra sala, escutar e tal, e fazer a mix final. E daí até liguei pro Sasso e ele falou, Sasso, tem que mixar tantos, eu faço isso para ir viajar, eu pego, agora eu não faço mais tanto curto, mas vou mixar 5 curtas em 4 dias, sei lá, 3 dias. Me indica um mixador aí em São Paulo para fazer comigo e tal. E ele falou, Tiago, por que você não senta na mesa e vê se você não gosta de mixar e tal? E nesses primeiros dias ele sentou comigo, nessas primeiras mix que eu fiz e mixou 2 curtos comigo, assim, foi uma experiência muito massa, assim. Não sei se eu travei, o que está acontecendo. Não, tá ótimo, tô te ouvindo. Eu até ia te colocar, você tocou não precisa se defender, imagino que a situação aí não tendo para mixagem não tenha sido. É um problema, acontece. Ele tá passando por crise, os filmes às vezes chegam sem dinheiro. E você tocou num ponto que eu ia querer tocar e que eu, de certa forma, passei por isso, que foi muito interessante. Eu não sei se está se perdendo hoje, que é justamente a possibilidade de ser assistente de alguém, ter a mentoria de alguém. Como eu falei, eu tive a oportunidade de ser assistente do Rodrigo Noronha, ver a Miriam chegar lá para mixar um filme, o Valdir Xavier, a Maria Muricy, quer dizer, e eu pude aprender pra caramba, ficando lá no fundo do estúdio, vendo eles mixarem, assim, eu acho que eu não teria construído minha carreira se não tivesse passado por essa experiência. Você contou agora que, de certa forma, passou com isso com o Zé Luiz Sasso, uma lenda. Então, eu queria saber se vocês estão formando novas pessoas, como é que tem sido isso, assim, se vocês estão... Tá rolando, vocês acham que está se perdendo com essa coisa do in the box, cada um na sua casa, vocês recebem, estão formando novas pessoas, como é que tem sido isso para vocês, assim? Na minha parte, o processo foi meio diferente, né? Porque eu me formei em Cuba, na Escola de Cinema lá internacional, e trabalhei um pouco em Cuba antes de eu vir morar no Brasil, não? Então, eu fiz o processo de assistência, eu fiz lá, até porque comecei com música, comecei a trabalhar no estúdio de gravação musical, e aí depois eu passei para o audiovisual, que eu gostei mais. Mas eu fiz o processo, de alguma maneira, de ser estagiária, assistente, um pouco mais em Cuba. Quando eu vim morar no Brasil, eu fiz um pouco, mas em Brasília não tem muitas opções, não? Sobretudo na parte da pós-produção. No som direto, sim, eu comecei como microfonista aqui, eu já era técnica de som direto em Cuba, mas quando eu vim para cá, voltei a ser microfonista, é uma coisa que para mim foi super tranquila, porque eu gosto, enfim. Mas eu acho extremamente importante essa questão de fazer assistência, e que cada dia está mais difícil, não só porque tem essa coisa do home studio, de estruturas menores, mas também acho que na cabeça das pessoas está meio difícil entender quão importante seria você fazer assistência para outra pessoa que tem um pouco mais de experiência. Simplesmente porque eu acho que o cinema é um ofício, tipo, fazer cinema é um ofício. Você tem faculdade de cinema, você pode ter diploma de graduação, mas continua tendo uma parte que é muito artesanal, que a Miriam falou, de você aprender com outras pessoas, olhando, trabalhar outras pessoas, e tem coisas que você não aprende na faculdade, porque você só aprende depois de passar por experiências, e essas experiências são de anos de trabalho. Eu queria fazer um parêntese, que essa questão da escola de Cuba, né? Eu tenho 2 profissionais que trabalham comigo aqui desde 2015, que se formaram lá também. É uma super escola, né? Quisera eu que a gente no Brasil, do país desse tamanho, tivesse uma escola de cinema e de som para cinema, né? Você se forma em som para cinema, né? Com a qualidade que se estuda lá em Cuba. Eu acho muito impressionante, assim. Eu queria fazer esse parêntese. É uma escola muito boa, de fato, e a gente meio que, quando estuda lá, a gente faz
os exercícios da escola de fazer curtas, não? É do jeito muito próximo do que é o mercado. Então, acho que esse é o grande mérito da escola, não? De que você sai de lá, tem, tipo, vários curtas que você fez, sei lá, uns 30 curtas, já você sai com uns 30 curtas, ao menos, e uma estrutura muito similar, assim, para algumas coisas ele é totalmente igual do como se comporta o mercado, então você meio que não chega bambeando, assim, que às vezes quando você sai da faculdade, que não sabe como se colocar em um set, fica parado na porta, sei lá, essas dinâmicas, não, você já meio que já sacou todas essas coisas, né? E, enfim, é uma escola boa mesmo. Mas, enfim, em relação a isso, eu também lembrei, viu, Ricardo, da época que a gente trabalhou com o Mark Berger, lembra? Também, que é interessante isso também relação com o mixador, né? Em geral, aqui a gente tem uma certa. Você pode conhecer mais ou menos, mas você acaba conhecendo e tem uma certa intimidade, né? E tem tem alguns mixadores que vêm de um tempo que o mixador era o rei, né? Então, assim, você trabalhava até a hora que você entregava seu material para o mixador e aí você era lixo, você estava lá só para, sei lá, para meio uma assistência, uma coisa assim. E o Mark tinha um pouco isso, né? Ele era super, tipo, como você falar comigo assim, né? Tipo, numa boa, não era nem a gente ficava, sei lá, mixei com ele semana, sei lá, quase 2 meses fiquei com ele mixando e a gente ficava no mesmo hotel, a gente almoçava, tomava café, jantava tudo junto, então eu fiquei bem amiga dele, mas na sala de mixagem era ele, não tinha outra coisa. Acho também que tem uma tendência desenhistas de som fazerem a mixagem, porque isso é a tendência, porque isso é natural, porque tecnologicamente é mais ou menos uma continuação natural que isso aconteça. Claro que todos eles, inclusive vários editores, sound designers, viraram mixadores, ponto, né? Aí que mais ou menos eu acho que é o caminho que deve estar acontecendo com o Thiago. Acho que aos poucos ele vai migrando, porque, enfim, acho que é meio isso. Realmente, a mixagem é aquilo que o Paulinho sempre fala, né? Quando a mágica acontece. Realmente, você vê momentos mágicos na sala de mixagem. Você pode falar um pouquinho, Miriam, de como é que você tem formado pessoas aí, se você tem formado, e também como é o seu estúdio, como funciona um pouco no dia a dia? Bom, agora com a pandemia, meio que tudo mudou um pouco, né? Então, basicamente, eu faço a coordenação e edição de som direto, em geral, mas não sempre. Às vezes eu divido isso com a Débora, que está aqui há mais de 15 anos, trabalhando juntos. E o Ricardo faz toda a coordenação dos outros editores. E ele, inclusive, ele faz o Foleys. Eu acho que por ser uma coisa muito artesanal, você vai fazendo, a pessoa vai vendo, não, por que você não faz assim, por que você não faz assim? É meio assim, não tem um momento de treinamento, essa coisa. Acho que, em geral, a gente dá preferência a pessoas que já sabem mexer com Pro Tools e já têm alguma experiência com som e tem um interesse, né, que antigamente era muito, eu sou músico agora, mas eu quero agora mudar, sei lá, e você vê que muitas vezes é verdade, quer mesmo mudar, mas em geral é porque... Então, às vezes você vê que não é muito, às vezes você erra, às vezes você acerta, mas eu acho que você tem que ter muita... É o tempo, a gente com os anos, com a experiência, a gente vai vendo que tem tempo, né, que a gente precisa para cada pessoa também sacar o que é, o que não é. Tem que estar pronto para aprender. Acho que não vai voltar mais. Eu acho que essa coisa do remoto, de você aprovar filmes no remoto,
vai ser muito comum. É, eu acho que sim, eu acho que eu concordo com você, se me permite, Nick. Também acho que algumas coisas de aprovação, mas eu torço que a gente volte a ter gente dentro dos estúdios, assim, né? Muito. Como a gente tem falado, é artesanal, é uma arte, né? Muito. Principalmente no que tange o final da mixagem, aprovação, né? Você ouvir numa sala não se compara, por melhor que sejam os headphones, se você vai estar entregando um Atmos binaural, que o cara vai ter uma certa imersão, mas é diferente, né? Mas esse último filme que a gente mixou, então tá, foi presencial. Eu, Ricardo, que mixou, inclusive, o diretor e a pós-produtora, que foi testada positiva Sim. durante. Com direito a Ela tá ótima, ela tá emoções bem, mas aí fortes. vira, o diretor estava super recluso na casa dele, veio para São Paulo de carro, sabe? Foda, mas aconteceu uma puta cagada, assim, foi uma merda, e todo mundo ficou em pânico, não pânico, porque ela não pegou muito forte, né, o marido foi tudo bem, tá todo mundo bem, mas aí todo mundo faz teste, todo mundo lá no Saço teve que fazer teste, todo mundo fez aqui teste, aí, sabe, aí você leva para sua família, caralho, meu pai, minha mãe, sabe? Não, eu ia falar um pouco dessa perspectiva da formação, né? Eu acho fundamental, assim, eu tento o máximo possível espalhar conhecimento, assim, porque eu comecei com um conhecimento muito tratado na época como algo valioso que não devia ser jogado por aí, sabe? E eu tive muita dificuldade, eu senti muito defasagem de formação no começo, assim. Só que eu comecei com um grupo de pessoas na universidade, uma das pessoas que eu conheci é meu sócio até hoje, assim, e tava todo mundo meio que começando a aprender junto, assim, né? Vamos fazer filme, bora. E aí, desde o roteirista, o diretor, o cara do som, e aí tinha um grupo de pessoas querendo fazer som também, assim. E essa galera foi se juntando. E aí, por muitos anos, eu fiz som direto e, ao mesmo tempo, fazendo curta e projetos muito pequenos, praticamente sem grana e tal. Eu gravava, eu editava e eu mixava, assim, sabe? Então, tipo, e aí, na hora que eu ia editar, vi a cagada que eu tinha feito no som direto, assim, sabe? E aí, na hora que eu ia mixar, pô, isso aqui eu podia ter editado melhor. E aí, depois... Mas aí, ao mesmo tempo, quando eu ia pro set, aí eu já sabia o que eu ia precisar na edição e não precisava ficar perdendo tempo com algumas coisas que eu perdia tempo antes no set. E passei meia hora botando aquele microfone ali, quando fui para a edição, não prestou para nada, assim, sabe? E aí, eu lembro claramente no começo, assim, de eu no ônibus, lendo o livro de edição de diálogo de Purcell, que até, não sei se ainda dá aula lá em Cuba, já deu aula em Cuba e tal, né? Para mim é a bíblia da edição de som, assim, sabe? Tipo, quando chega alguém para trabalhar, para, enfim, aprender alguma coisa comigo, eu boto o livro na mesa assim, pá, isso aqui ainda funciona, assim, isso aí aqui você ainda vai poder fazer fade com isso aqui da melhor forma possível, você vai ficar suave, assim. Esse cara, Ele foi meu professor de edição de diálogos. O livro é uma escola de edição de som, assim, porque ele diz a você como você tem que fazer um fade assim, no Pro Tools. Assim. Então, tipo, é massa como ele ainda, para mim, eu ainda pego ele de vez em quando, assim, vou dar uma olhada, ele é super atual, assim, sabe? Eu gosto do subtítulo dele, né? Um guia para uma arte invisível. É maravilhoso esse subtítulo. Assim. E é isso, tipo, acho que 99% das pessoas, 0,9% das pessoas no planeta vão olhar essa capa desse livro e não vão saber a menor ideia do que se trata, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, é um processo tão importante, assim, né? É a base, né? Acho que, como o Thiago falou, concordo muito, assim, eu gosto de formar editores de diálogo, porque, para mim, isso é o que segura o filme do começo até o fim, né? O seu canal central, assim, né? Se o canal central não funciona, nada mais vai funcionar, assim. Tem uma coisa muito bonita que pinta nessas conversas que, às vezes, é uma linguagem mais poética que acho que tem tudo a ver com o fato de a gente fazer arte, né? Tu falou que o diálogo é o canal central. Né? Isso para nós aqui do áudio, para nós tem um sentido técnico, né? É uma caixa central no centro da tela, certo? A gente sabe que essa caixa existe, mas por outro lado, se a gente pensar no diálogo como canal central de comunicação, como canal central de conexão, né, da linguagem, tem um sentido poético nisso, né, de dizer que o diálogo é o canal central. Não significa que o diálogo em todos os filmes vá ser esse canal central, mas eu achei bonito só levantar isso que tu falou, que quando tu largou essa palavra, eu disse, cara, olha que legal, o diálogo é o canal central, né?
canal central de tanta coisa. E aí, sobre diálogos, já que tu falou, Nick, assim, diálogo não é só fala, né? Diálogo não é só fonemas em português, inglês, espanhol, o que for, assim. Diálogo não é só aquelas palavras que a gente diz. O que vocês fazem com o som direto? O que vocês buscam no som direto que não é diálogo? Respiração. Como que vocês usam respiração? Embora seja difícil usar a respiração do som direto, porque muitas vezes ela vem muito suja com o ambiente, quais são os segredinhos aí no som direto? Bom, eu vou falar um pouquinho, porque eu também faço som direto. Aliás, eu fico um pouco chateada quando o pessoal fala, isso aí já aconteceu, de pessoa falar, essa cena não tem diálogo, então não tem som direto. Peraí, como assim? Tem sim. Claro que nossa prioridade sempre é ter uma fala o mais limpa possível, com um sinal ruído boa, né? Só que não é só isso, e a gente sabe isso porque quando a gente pega o material depois para editar, quanta diferença faz com que a gente tenha cenas que não tem diálogo, que elas estejam limpas também, que estejam sem muito passos de equipe, enfim, sem grandes barulhos que tirem o espectador da cena em si. Olha, eu sou muito a favor da gente tentar ter o som direto o mais limpo possível, mesmo quando não tem falas, não? E fazer gravações estéreos de ambientes, ou 5.1, enfim, ambiente, o que seja, eu sou super a favor, porque eu acho que facilita muito o trabalho depois do montador, do editor de som. Pensando também que a gente faz filmes BO de baixo orçamento e que, cara, quanto melhor chega o material, melhor para todo mundo, entendeu? São menos problemas e me deixa um pouco chateada às vezes essa visão às vezes do set. Cada dia a gente faz sets menores, tipo, mais coisas em um dia, e o que seria um filme para fazer em 5 semanas, a galera já está enxutando para 4, e isso geralmente sobra muito para o sono, de que não tem tempo para fazer um ambiente, para gravar um tum-tum, para repetir take, porque passou um avião nesse momento. E é complexo, porque como os filmes são de baixo orçamento, depois na pós-produção também fica sobrando para pós-produção, e os orçamentos muitas vezes não contemplam isso, ou contemplam, mas a galera está aí te apertando. Então, tipo, você depois na pós-produção, de alguma maneira, tentando fazer magia com o que tem para ter uma finalização do filme boa, mas você sabendo que precisaria, tipo, de gravar voceria, de fazer algumas coisas que a produção não tem como arcar, ou não acha que tem, ou não entendeu. Cara, e aí, de que vale você fazer um filme muito bom se você não finaliza depois bem? Você está jogando fora seu filme. A embalagem do seu filme, o acabamento, você está jogando fora, e aí de nada vale ter gravado com Alexa, ter trazido o diretor de arte de tal lugar, diretor de fotografia fulano de tal, o diretor sei lá o que, se depois você não tem uma finalização boa. Eu faço uma analogia assim meio chata às vezes, de que o pessoal quer filmar com Alexa, mas quer finalizar o filme com fita cassete. Então, tipo, é um pouco isso, né? Porque rola isso, e eu falo, às vezes sou um pouco irônica, mas é um pouco, de nada vale você ter uma imagem super boa e o som capenga. Seu filme cai. Eu estava ouvindo uma das palestras da ABC, teve a primeira, na verdade, a segunda, enfim, no primeiro dia era sobre filmagem remoto e tal. Aí o Enio estava contando a experiência de fazer um longa, que ele não foi para o set, era assim, não tinha ninguém no set, quem lidava com a câmera eram os próprios atores, enfim. E eles estão com um puta problema de som, porque não pensaram no som, o som é o som da câmera. E agora eles têm um problemaço, porque a imagem ficou legal, porque eles trabalharam um monte, ensaiaram um monte, descobriram, sei lá, tinha 2 câmeras, enfim, era uma coisa que foi trabalhada, mas o som não. Então agora eles estão com um problemão para o som, porque até tem imagens legais, mas o som deve ter aquele som ambiental dentro do apartamento, seria um tratamento acústico. Tudo médio. Tiago. Enfim, como eu falei, eu comecei cedo no estúdio e tal, daí fiz faculdade de cinema,
fui microfonista de longa, fui técnico de som de curtas, nunca gostei do set, já sabia, desde sempre, mas aprendi ali e tudo foi muito rápido nesses anos. E daí já na faculdade já comecei a trabalhar com meu professor, o André, já comecei a fazer um monte de filme com ele, série e tudo. E daí trabalhei com o Kiko também, acho que eu fiquei 2, 3 anos fazendo Foley, gravação e edição de Foley. Tenho que confessar que eu aprendi muito de edição de diálogo recebendo os stems para gravar o Foley no Kiko, né? Provavelmente era aí do Kutz ou da Miriam. Mas olha só como é essa edição de diálogo, como eles já roubam Premiere, como, sabe, já fui. Então, na verdade, a opção que eu tive foi colhendo de todos os lados, assim. E o que faltou para mim, enfim, mas que o Kutz falou que é legal que ele teve, faltou para mim aqui em Porto Alegre ainda não tem uma sala de cinema, enfim, nunca teve uma sala certificada Dolby, então faltou para mim eu sinto que faltou, eu tenho essa vontade ainda hoje, que é sentar e com um mixador e ficar ali sendo assistente, fazer pré-mix, e isso eu não tive, então eu tive que fazer o meu. Mas também eu participei, enfim, do Talent de Berlim, onde eu tive aula com um mixador alemão, o Vitor Workflow do mixador alemão, argentino também, que eu participei enfim, várias coisas foram acontecendo. E em relação à estrutura aqui do estúdio, eu nunca acreditei muito nessa coisa dessa relação de patrão-funcionário, assim, eu não gosto disso, assim, até hoje, até esse momento da minha vida, talvez eu possa vir a mudar, mas eu faço parte de um coletivo, né? E a gente tem essa estrutura física, aqui é meu estúdio, eu tive estúdio 6 anos sem janela, esse que eu tenho há 3 anos eu abri a janela aqui agora, porque eu acho que isso é uma outra questão que eu queria levantar, mas já falo sobre. Enfim, daí a gente tem esse estúdio aqui que tem 3 estúdios, 5.1 pequenos, assim, que é onde a gente faz as pré-mix, e tem outro estúdio que não é aqui, em outro lugar, que é um Foley Stage, assim. Essa estrutura principal, a gente já está há 10 anos juntos, né? São 4, 5 profissionais que fazem parte fixa desse coletivo, né? E daí tem outros profissionais de outros estúdios espalhados que vêm com a demanda, assim, né? Assim, cada filme é um filme, como já foi falado muito aqui. Mas, por exemplo, assim, eu gosto da sujeira, assim. Eu gosto de limpar tudo quando o filme exige que tem que limpar, mas eu gosto da sujeira. Por exemplo, o que eu sempre disse desde que eu comecei a editar, coisa assim, é tipo assim, me dá todo o som direto, véio, tu não deleta nada. E outra assim, como a Olivia falou, o filme sem grana e tal, como fiz muito filme sem grana também, eu falava assim na pré, porque eu sempre participei das reuniões de pré, capta tudo, velho. Tipo assim, eu quero todo o som, eu quero todas as cenas, tá, exceto, sei lá, um plano parado no papel, beleza, esse não. Mas onde tiver qualquer movimento, capta, entendeu? Eu quero esse som. E daí ali eu vejo, depois eu vejo se eu uso ou não, mas eu quero o som de tudo sincronizado. Isso daí eu sei que são escolhas, entendeu? Por exemplo, agora eu peguei um filme, uma edição de som da Argentina, a edição de diálogo da Argentina, e eu só tinha, assim, ó, só as falinhas, assim, mas eu não tinha nada, eu só tinha, só quando alguém fala, entendeu? Tipo assim, tudo 100% limpo. E não era uma questão, por exemplo, assim, era uma questão de escolha estética mesmo, por exemplo, assim, tinha um tone gravado bonitinho, tinha quando tinha movimentações, só que o diálogo em si, ele era só aquilo ali. E eu sei que muita gente trabalha assim, que é uma coisa mais norte-americana e tal. E eu também gosto, para determinados filmes. Eu estou exemplificando para a gente trocar essa ideia. Eu me lembro que eu fiz uma aula com o José Luiz Dias, que até ele faleceu, né, essas semanas aí, e que ele falava que ele era obcecado pelo diálogo, assim. Porque os filmes estão aí, então ele é. E ele ficava editando o diálogo, e ele também falava que ele não abria a mão desse diálogo, o diálogo era com ele. E ele botava um boom, assim, ó, ele mostrou foto, um boom aqui, ó, na ilha dele, velho. Ele já ia editando, e ele pegava, faltava uma boquinha, faz a boquinha. Faltava uma respiração, ele já fazia a respiração, ele era obcecado por isso, e por qualquer coisa que saía muito do espectro e do nível, assim, entendeu? E eu queria, não sei que baita ideia essa do boom, hein, cara?
Um Ah, boom que colado, assim. Ele já ia editando, faltou um negocinho, já grava ali, já deixava espetado, entendeu? E sobre a janela, assim, que eu falei, eu não sei, falou-se muito sobre pandemia, e agora eu tô sozinho nesse estúdio, que faz 3 meses que eu tô trabalhando de segunda a sábado, que tá muito corrido, assim, mas o resto da galera tá em casa, que fez estações em casa, e o foda, eles estão gravando de máscara e abrindo a porta a cada, sei lá, 1 hora, não sei, entendeu? Só que uma coisa que eu venho refletindo nesse momento agora é que a gente sempre viveu isolado, né, do mundo. Eu, por exemplo, assim, nessa metade da minha vida que eu tô dentro do estúdio, assim, quase. Então, essa pandemia nos impossibilita de sair do estúdio e sentar num bar ou ir no restaurante, ter essa vida social e no cinema. Mas a verdade é que a gente sempre viveu nesse isolamento, assim, eu, pelo menos. E daí as pessoas estão vivendo isso agora também, esse isolamento. É diferente, mas tem um pouco a sensação, eu acho. E eu acho que uma questão que até para a associação, assim, mas é a questão psicológica, assim, né? Nós, assim, dos profissionais de pós de som, principalmente, que ficam bastante sozinhos, ficam fechados, assim, eu não sei como vocês sentem. É uma coisa a ser muito, acho que debatida, pensada, em relação à saúde, tanto mental quanto física, e esse trabalho que eu acho que dentro da cadeia de trabalhos e profissões que a gente tem na sociedade é um trabalho incrível, assim, não tem como não dizer isso. excelente, Alemão, excelente ponto. Uma boa questão que você A falou. gente estava numa pré-mix e já estava no 4º dia de pré-mix, assim, com o mixador numa salinha menor, assim, antes de ir para o estúdio grande. E aí tem aquela hora que a mix dá uma travada, né? Que ninguém consegue mais... A cabeça já tá, tipo, exausta e tal. E aí eu olhei assim, aí peguei a cortina e abri, assim, aí entrou um sol na sala, bem grande. Assim. Aí eu deixei, vamos deixar assim um pouquinho... Aí fluiu, aliviou, sabe? E aí o mixador olhou assim e fez, eu vou fazer isso mais vezes. Cara, tem que pegar sol, cara. Tem que entrar sol nessa sala. Assim. Eu não abro mão da janela. Eu só queria complementar uma coisa, que eu falando nisso para fechar, assim, já falei demais, mas isso sim na questão física, da fadiga auditiva, fadiga mental, assim, é muito grande. Eu me lembro que recentemente eu estava mixando uma diretora, um diretor, também argentinos, e daí, quando a gente se encontra, é muito intenso, entendeu? A gente tem uma semana, 10 dias, 15 dias, e é muito intenso. E quando terminou o filme, ela estava feliz, só que ela falou assim, meu Deus, faz 7 dias, parece que passou 2 meses, tipo assim, né? Então é esse tempo que a gente vive dentro do estúdio, né? E isso não é necessariamente bom para os filmes, né? Eu acho isso que eu ia comentar. Eu acho que o processo de mixagem, não sei se vocês vão concordar, é muito extenuante, mas eu queria comentar uma coisa com o Thiago, assim, o 106dB, meu estúdio, ele é num prédio comercial, são 3 salas, servidor, tudo conectado, mas são 3 salas individualizadas, onde você abre a porta do corredor e entra dentro do estúdio, como eu que eu tô aqui. E a gente tá trabalhando meio junto nos estúdios desde julho, final de julho, agosto, e só por telefone, no ramal, tal, quase não se encontrando. E outro dia eu cheguei aqui, eu sabia que a galera de fora tava gravando, que eu vejo na rede. Cara, eu desliguei, eu levantei e fui lá, sacou? Entrei no estúdio, porque a gente fez esse combinado. Então só o técnico e o artista ficam no negócio, o outro editor que trabalha muito comigo tá lá no outro estúdio e eu tô aqui. Um ato de rebeldia, né? Mas eu fui lá dentro, eu tava com saudade dos caras. Eu tava fazendo um filme, trocando ideia por telefone, um pouco de Slack. Outra coisa que dei uma diminuída radical na minha vida foi mensagem. Agora eu pego o telefone. Inclusive, eu vi num blog outro dia uma captura de tela de 2 editores, assim, quick call, quick call, quick call, quick call, 5 minutes, quick call, sabe assim, porque às vezes é mais rápido pegar o telefone e trocar ideia, sabe assim? A gente tem adotado essa técnica que é uma técnica rudimentar, ancestral, sabe? Falar com o outro em viva voz, assim, sabe? Mas foi muito engraçado, e teve muito a ver com isso que o Thiago fala, assim, porque eu peguei, abri a porta, fui lá no Foley, bati na porta, posso entrar? Perguntei, naturalmente, porque nós combinado. Claro, entra aí, tava todo mundo de massa. E ficamos ali 20, 30 minutos conversando sobre o filme, sobre o mercado, o que tá por vir, o que não tá por vir, as dificuldades que a gente tá enfrentando, todos os assuntos relacionados ao dia a dia do estúdio, que tem a ver com... Você tocou num ponto importante, assim, né? Como é... De novo, eu acho que volta pra questão do artesanal e volta pra questão de ser uma arte que se faz em equipe, que se faz no coletivo, assim, né?
essa necessidade de trocar, né? Necessidade de estar em contato, né, um com os outros. Eu queria fazer uma provocação aqui, que é, voltando a essa questão do diálogo, sem discordar da ideia de que o diálogo é uma coisa quase que sagrada, às vezes tem algumas controvérsias, assim, e tem se lido nas redes sociais. Agora o Christopher Nolan lançou o filme, né? Aí já vira assim, "Ih, não dá pra entender nada no filme do Christopher Nolan, do diálogo, ele mixa, eu acho que até que ele mixa muito alto, minha opinião. Será que às vezes também o diálogo não é muito sagrado, assim, a gente essa necessidade com essa coisa de streaming, TV, de todo mundo ter que ouvir tudo? Mas será que essas possibilidades de ruptura, de ranhura, de se perder também têm sido pouco exploradas hoje em dia? Vou falar uma coisa engraçada que eu lembrei, que o Riley sempre fala, né? Quando ele trabalhava lá no Sound One, que era um prédio comercial como o seu, e ela foi crescendo, ela tinha vários andares dentro daquele prédio. Foi alugando salas e coisas, foi ficando enorme, e aí tinha os estúdios, as salas, eles alugavam salas de montagem, salas de mixagem, sala de edição de som, sala para pós-produtor, enfim, a pós-produção ia toda para lá. O Riley sempre conta uma coisa super legal, que quando ele começou ele trabalhou anos e anos e anos no Sound One. Ele começou gravando Foleys, depois ele foi gravar dublagem, e depois ele virou mixador. Também foi subindo, subindo até chegar. E ele fala que assim, o que era legal, assim, tinha meio, acho que uma sala dos professores, que era a sala dos mixadores, eu imagino que seja. E aí, às vezes, ele chegava, estava no meio de uma mixagem, com uma dúvida numa coisa, aí ele ia lá, ou entrava na outra mixagem, que estava um outro mixador, tipo Lee Dichter. Vem cá, numa situação dessa, o que você faria? Aí ele, deixa eu dar uma olhada. Tal. Então, tinha uma troca, assim. E também para a gente de edição também tinha, porque a gente trabalhava junto com um monte de gente, com um monte de outros filmes, vários filmes, filme pequeno, filme independente, filme de estudante, filmaço, assim, a gente tinha filmes gigantes, então, que várias salas, o andar inteiro era para tal filme, enfim. E aí, então tinha uma troca que era bem legal, assim, era que isso eu sinto muita falta. Em relação a essa coisa de limpar muito ou limpar pouco, eu acho que também depende muito da estética do filme. Também um outro exemplo, Kiko, engraçado, eu trabalhar com Babenco. Limpar muito para ele, falei assim, não, que horror, parece que está aqui, ele queria o som lá, então é uma questão estética também. Então, aqui no Brasil, a gente tem atualmente, né, tem uma coisa de época, né, essa época que a gente está, existe uma estética naturalista, misturada com absolutamente entender tudo que se fala, que eu também acho que não é importante. Mas isso não é sujeira, isso é outra coisa. Isso não é, você não vai perder. Você vai, é como você coloca o diálogo dentro de um ambiente, dentro de uma coisa. Se ele está para cá ou se ele está aqui, ou se ele está junto. Então, eu acho que são coisas diferentes. Acho que a tecnologia, assim, depois que apareceu o RX, assim, mudou tudo, né? Tem antes e depois do RX. Para essa parte de diálogo não existe, assim, é uma coisa incrível. E não é uma limpeza, como é que se fala, clínica, não é, assim, não é como você vai entrar numa sala cirúrgica, você vai fazer isso. Às vezes a gente até acaba pirando e fazendo demais, né? Mas limpei direito tudo aí, você vai ouvir, tá uma merda, tá? Perdeu toda a vida. Então, a gente tem que lembrar da vida, que é o quê? Que é a ambiência do lugar. Então, se passa um avião, se passa um carro, de repente é para passar um carro mesmo, não tem problema. Você está no teto de sei lá, você está na praia, você vai ter som, enfim, você tem que saber onde é que você está e quanto que você vai limpar para isso. Mas é incrível, assim, por exemplo, sons que realmente, quando você vai mixar, dentro da fala, dentro da palavra, dentro do take, tem uns sons que não pertencem, e você vai limpar, você vai tentar limpar, você vai tentar limpar o microfone, você vai tentar limpar coisas que eu acredito que seja esse tipo de limpeza, de esticar os ambientes, para você fazer uma transição de um plano para outro o mais invisível possível. Então, é essa que é a ideia.
a limpeza vamos limpar, eu acho que assim, é limpar e organizar. O que é fazer um som direto? É você reorganizar, repensar como que isso vai ser legal para o mixador. Como que o mixador vai entender que o boom é melhor colocar os booms juntos, é melhor fazer por... Enfim, como é que você vai mandar para o mixador? Como é que você acha que vai ser legal para ele poder trabalhar? Isso é uma grande parte do que é edição de som, de diálogo, que eu acho que é de som direto, que eu chamo, né? A organização, pensar como é que isso vai valorizar, como vai ser mais fácil, mais transparente para o meio, e tirar esses barulhos, essas coisas, esses fundos. Às vezes tem um fundo errado, às vezes apareceu uma coisa de repente do nada, às vezes você tem que tirar um passarinho. Por que eu vou tirar aquele passarinho daquela fala? Porque se eu não tirar, quando ele for fazer alguma equalização, esse passarinho vai ficar horrível, vai ficar errado. Aí sim, o som do diálogo da melhor forma possível, não vai ter que comprimir, vai ter que comprimir o mínimo possível, vai ter que usar o mínimo de S. Então eu tento tirar. Quando o S tá subiando, eu tiro. Eu vou tirar, eu vou lá e tiro, vou no Connect mesmo, vou tirar. E acho que ajuda, acho que a mixagem vai muito melhor, vai ter que usar muito menos artefatos depois, entendeu? É claro, você tem que tomar muito cuidado para não pirar. E aí É fácil pirar, né? É tudo bem muito fácil. fácil, exatamente. A gente pira muito, começa e aí de repente você olha e Esse lance do Nolan também, eu acho que faz a gente ver também o quanto eu acho que essa questão do diálogo, ela também está muito relacionada com a escola de atuação, assim, né? Tipo, como as pessoas estão falando no filme. E isso é uma decisão estética do diretor, assim, sabe? E que eu acho que quem traz essa mudança, essas transformações, essas provocações são os próprios filmes, e o quanto o diretor e, enfim, a produção, quem quer que seja responsável pela parte criativa, está disposto a propor algo diferente, assim, sabe? E o quanto isso vai provocar dentro de uma indústria que já é formatada. A gente vive um processo de formatação. Você abre o YouTube hoje, parece TV aberta, né? Tudo está meio parecido, assim, né? Todo mundo está dentro do mesmo... Acho que a formatação é um processo natural da humanidade, assim, dessa construção de tudo vira produto, tudo é, enfim, toda arte se torna venda de alguma forma, assim, sabe? As pessoas estão vendo em casa, em situação de barulho e tal, e como isso vai ser consumido no celular, numa tela desse tamanho, que você vai vir com uma caixa de som mono, que vai sair só do lado direito do seu aparelho, assim, sabe? E tem gente que realmente assiste assim. Aí é isso, aquela velha questão que bate, a gente vai nivelar por baixo ou não, mas alguma coisa vai ter que ser entendida, né? Mas eu fico vendo como a indústria da música, por exemplo, tem uma transformação a cada 10 anos, né? A gente consegue identificar uma estética a cada 10 anos na música. Isso é impressionante, assim, sabe? Beleza, se conecta, conversa entre si, mas a gente fala da música da década de 90, da década de 80, da década de 70, da década de 60, e o quanto isso influencia, eu vejo isso muito na mixagem também, assim, sabe? Você vai ouvir um som da década de 90, ele tem uma limpeza, porque a galera finalmente conseguiu deixar tudo muito limpo e estava todo mundo muito feliz que o som era limpo. Aí agora a gente consegue entender as falas, a gente entende as falas. Tá. Tipo, é isso, aí isso vira, quando fizeram estéreo, eita, botava a bateria toda do lado esquerdo, assim, sabe? Ah, agora você pode botar de um lado do outro, vamos botar a bateria inteira de um lado só e a voz toda do outro lado. Então, tipo, aí isso eu acho que tem a coisa da relação das ferramentas com a estética e com o descobrimento dessas ferramentas, e quando você supera a ferramenta e ela passa a ser algo tão natural, onde você simplesmente ela não passa a ser mais um pilar, ela passa a ser só mais uma coisa dentro de uma proposta muito maior, assim, sabe? É um processo de superação tecnológica também, que tem a ver, assim, sabe? Olha só, o Nick estava falando dessa questão das ferramentas, é uma coisa que eu penso muito, porque quando eu comecei a trabalhar com RX, o primeiro trabalho que eu fiz, nossa, é a novidade, não? Você conseguiu tirar muita coisa, era um curta, eu fui lá super empolgada, limpei um monte de coisas, e quando eu vi o trabalho final, nossa, eu passei da mão, não? Então eu acho assim, a gente hoje em dia tem muita ferramenta, mas tem que usar com cuidado, não? Tem que mensurar. A gente não precisa, tipo, colocar toda a roupa que tem no guarda-roupa, entendeu? Você escolhe esse dia para usar uma blusa e entender qual a necessidade. Eu acho que isso, normalmente a gente vai conseguindo ter essa sacada depois de anos de trabalho, com experiência, não? Eu lembro a primeira vez que eu sentei para mixar um curta, eu era estudante e eu assim, peguei os diálogos e assim, era tipo, preciso equalizar tudo sempre, não?
tipo, sempre tinha que equalizar alguma coisa. E às vezes eu não sabia o que tinha que fazer, porque, sabe, quando depois você olha, você vê, tipo, não precisa, tipo, às vezes é só tirar um pouquinho de alguma coisinha e tá pronto, mas inicialmente você acha que tem que processar tudo, que tem um monte de ferramenta e tem que usar tudo. Eu acho que a sacada da experiência é isso, você tem que saber que tem as ferramentas e saber usar, não precisa encher de coisas, não? Mas a gente saca isso depois, quando você olha a experiência de um trabalho e depois vai encarar o outro de outra maneira. Eu acho que, enfim, a gente tem muitas ferramentas e a gente tem que saber usar com senso comum, tipo, ter um pouco de tranquilidade, não? E isso a gente pega com o tempo. Sobre o RX e tal, o uso dele, eu ando também noiando bastante nisso. E também concordo com a Miriam, que desde que ele se padronizou, mudou bastante, assim, nos filmes que eu recebo, edições e tal, realmente. E eu mesmo estou analisando quanto eu quero usar, quanto não quero usar. Eu acho que, quando falei de sujeira, acho que a Miriam falou melhor do que eu, do que é sujeira e o que é não. Acho que eu não falei muito bem. Mas é muito mais saber o que usar do som direto ou não, essa é mais a questão. E daí só, talvez isso vá para a mesa mais de mixagem, mas para mim, essa questão que o Nick falou da padronização do streaming, eu ia falar da palavra loudness, né? Que, enfim, eu edito o diálogo já olhando a fucking loudness, assim, infelizmente, né? E daí só a última coisa que eu pulei antes, sobre formação, né? Que é uma coisa importante até daqui. Faz alguns anos já, uma vez por ano, a gente, com as faculdades de cinema, a gente sempre tem um estagiário ou uma estagiária dessas faculdades, tal, remunerado. Mas agora a gente acho que vai parar um pouco e vai ir para um lado mais de formar a galera negra ou a galera trans, tal. Vai pular um pouco a ideia da faculdade, que já faz uma seleção, porque as faculdades aqui são privadas, né? Então a gente acho que vai para esse outro lado de formação, que eu acho que não dá mais, né? Parabéns, Alemão. Espero. Baita decisão. Eu acho que todos nós aqui, brancos do audiovisual, especialmente no audiovisual gaúcho, a gente se sensibilizou muito com algumas coisas que aconteceram recentemente. Eu acho muito bacana essa atitude de vocês. Nós lá no estúdio, a gente está indo por um caminho muito parecido. Eu estou repensando um pouco os critérios de apoio, né? Por que apoiar um projeto e não apoiar outro? A gente apoia curtas-metragens todos os anos e essa pergunta está batendo muito na minha cabeça. Por que eu estou apoiando esse projeto aqui e não outros, né? Então, acho muito legal isso aí. Legal tu ter falado nisso. Gente, foi muito legal. Acho que a gente podia ficar conversando aqui pelo menos mais uma hora, facilmente. Queria agradecer muito, né, vocês terem arranjado um tempinho para poder trabalhar. Eu sei que todo mundo tem agenda de trabalho, com a pandemia as coisas de casa muitas vezes também se misturam. E é isso, um prazer. A 3PS Conversa, segunda edição, com os supervisores, a Miriam, Olivia, Nicolau e o Thiago. Até já, até o próximo. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado, um prazer estar com vocês. Até mais. Até já.